Vamos lá, pessoal. Questão número 12 é uma questão do Enem, e aí a gente tem que resolver a seguinte situação, né? Ele dá uma taça, fala que essa taça ela é gerada a partir da rotação de uma parábola em torno do eixo Y, né? E aí eu tenho esse formato aqui. E aí ele fala o seguinte, ele diz que esse daqui, a equação da parábola está aqui, ó. F de x é 3x ao quadrado sobre 2 mais 6x mais c, certo? E C é a medida da altura do líquido, ou seja, o C é esse pontinho aqui, ó, onde a parábola no plano ela cruzaria o eixo Y, né? Então C é esse pontinho que fornece pra gente essa altura aqui que é o nível de líquido na taça, tá certo? Esse V aqui é o vértice da parábola inicialmente, né? Antes da rotação. Essa figura aqui que a gente obteve com a rotação é um paraboloide tridimensional, né? Então ele pede, baseado nisso, para a gente descobrir a altura do líquido. E a única informação que ele dá é essa daqui, ó, que é a equação da parábola. Eu vou anotar ela aqui. F de x é igual a... Eu vou botar y. Y é igual a 3 meios de x ao quadrado mais menos 6x mais c. Menos 6x mais c, tá certo? E aí, no gráfico aqui não tem nenhum número, então não tem nenhuma informação numérica que eu possa extrair do gráfico, assim, a princípio, né, que esteja explícita. Mas é importante que a gente repare o seguinte, olha só, esse gráfico, essa parábola, ela está tocando no eixo x, exatamente no vértice, tá certo? E aí a gente volta aqui e lembra a condição da parábola, né? A gente tem 3 tipos de parábola com concavidade voltada para cima, né? A parábola em relação ao eixo x, ela pode tocar o eixo x em um ponto apenas, que é o vértice. Ela pode não tocar o eixo x em nenhum ponto, né? Que é como se ela fosse assim, né? E ela pode também tocar o eixo x em 2 pontos, por exemplo, uma parábola desse tipo, né? Qual é a diferença de um caso para o outro? Esse primeiro caso aqui acontece quando o delta é menor que zero, ou seja, o delta é negativo. Porque quando o delta é negativo, a função você vai jogar na fórmula de Bhaskara, a raiz quadrada de delta não vai existir, né, no domínio dos números reais, e então você não consegue resolver essa parábola que ela não tem raiz, ela não cruza o eixo x. Esse caso aqui, ó, que a parábola cruza o eixo x em um ponto, exatamente no vértice, é o caso em que o delta é igual a zero. Porque aí na hora que eu for jogar esse delta igual a zero na fórmula de Bhaskara, a raiz quadrada de zero, tanto faz se eu estou considerando mais raiz quadrada de zero ou menos raiz quadrada de zero. É tudo zero. Né? Então eu vou ter duas raízes, só que as duas são iguais, ou seja, a parábola só toca o eixo x em um ponto. E o último caso é esse outro aqui, ó, acontece quando o delta é maior que zero. O delta é positivo, tá certo? E aí eu tenho duas raízes reais diferentes. A parábola cruza o eixo x em 2 pontos. Então, no meu exercício, embora ele não tenha dado nada, eu sei, olhando pelo gráfico, que o delta dessa função aqui, associada a essa função aqui, ele tem que ser quanto? Tem que ser zero. Por quê? Porque a parábola só toca o eixo x em um ponto, que é o vértice. Tá certo? E agora que eu sei que o delta é zero, essa é a condição que eu precisava para poder responder a pergunta, responder o problema. Né? Então, quem é o delta? Vamos lembrar aqui que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, meu delta, nesse caso, é b, o b aqui é menos 6, ao quadrado, menos 4 vezes o a é 3 meios, vezes o c, que é o c eu não conheço, né? Então, meu delta aqui vai ser igual a quem? 36. E aí, menos... se eu fizer 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, menos 6c. Esse é o delta dessa equação, associado a essa função. Isso daqui, eu sei então que tem que ser igual a zero. Bom, então, se 36 menos 6c é igual a zero... Quem é o c? Passo o 6c para o lado direito e passo o 6 para o esquerdo dividindo. 36 sobre 6 é igual a c. Ou seja, o meu c vale 6. Se o c vale 6, a gente volta aqui, a resposta certa é a letra E. Tá certo? Então, fechamos aí. Essa foi a questão número 12.
tá ok?